pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiane Leite do Valer um Livro. Eu recebi aqui, ó, a tarefa de ensinar pra vocês literatura nesse grande aulão. Eu vou só mostrar alguma das coisas, só pra vocês irem entendendo comigo, mas na dúvida, gente, Valer um Livro que aí vocês vão conseguir, pegou? Aqui a professora não tem uma brincadeira não. Vamos lá. Trovadorismo, a gente vai começar na Idade Média. Por que, meu Deus do céu, Idade Média? O que tinha na Idade Média sem ser só fogo? Tinha coisa assim, a galera já tava produzindo. A gente começa com trovadorismo, por quê? Porque é a primeira escola literária da língua portuguesa. Só que por ser a primeira escola literária da língua portuguesa, não era no Brasil, né? Idade Média aqui, o Brasil só tinha índio, né? Ainda. Então, o que tá acontecendo? A gente tá num galego português. E a literatura, ela é cantada. Ela é em formato de cantiga. E na Idade Média, o que a gente tinha? O teocentrismo. Deus é topíssimo. Deus é demais. Deus é tudo de bom na vida. Deus é a coisa mais importante. Então, nós tínhamos lá os trovadores. Se vocês observarem bem aqui na tela, vocês vão ver que, por exemplo, tinham algumas diferenças. Tem o trovador, tem o jogral, tem as soldadeiras, o menestrel e tudo mais. Se você já viu algum filme aí sobre a Idade Média, já deve ter visto algum deles. E cantavam ali, declamavam as suas literaturas. E aí, o que acontece? A gente tem, normalmente, dividido aí no trovadorismo, duas vertentes. A vertente lírica e a satírica. E o que acontece com a lírica e a satírica? A lírica, ela é essa coisa que tem esse lirismo, tem esse amor. A gente tem a cantiga do amigo e a cantiga do amor. A cantiga do amigo, a gente tem aí uma questão que são mulheres falando para um amante, falando para um ser humano ali, para um homem, que é um amor saudosista. Mas não se enganem, não era mulher exatamente fazendo nenhum tipo de cantiga. Normalmente eram os homens e que já tinham ali um grau de dinheiro, né? Porque também não dava pra você aprender a ler, escrever e fazer poesia e fazer cantiga se você não tivesse um dinheirinho ali na Idade Média, não é verdade? E no palácio ainda. Só que eles usavam esse eu lírico feminino. O que é esse eu lírico? É esse narrador, é essa pessoa que fala. Então eles iam nos palácios e cantavam para as mulheres inalcançáveis, certo? E aí a gente tem a satírica. A satírica já é outra parada. A satírica é do escárnio e do maldizer. O maldizer, ele é irônico, é a falciane, entendeu? O trovador tá lá, só falciano ali falando: ah, eu bem vi ali uma fulaninha fazendo tal coisa, viu? Agora, a do escárnio é uma parada que você entende que é falciane, mas você sabe de quem tá falando, porque tá dentro do palácio aquilo tudo. Agora, o do maldizer é na lata. Eu vi a filha do Dom Diniz fazendo tal coisa com o vizinho. Perigoso isso aí, né? Mas ó, pra vocês verem que fofoca já existia, ó, desde muito tempo. E aí, beleza, passamos por trovadorismo bem rapidinho, mas é só pra vocês entenderem um pouquinho. E aí a gente vai pro humanismo. O humanismo não é necessariamente uma escola em si, mas é essa fase de transição da Idade Média pro Renascimento. Só que a gente tem um cara muito importante no humanismo, que é o Gil Vicente. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no Gil Vicente, né? O cara do teatro. Então a gente tem ali um começo de uma ideia quase antropocentrista. O que é antropocentrismo? É o contrário do teocentrismo. O homem vai começar a ser importante. As pessoas vão começar a pensar no homem como um ser de verdade, né? Como um ser assim, olha, Deus é legal e tal, beleza, porém eu tô aqui fazendo meus negócios. Só que a religião, a igreja, e quando a gente fala igreja, a gente fala, né, a coisa religiosa, não necessariamente a igreja da Santa Batatinha que tá ali cuidando das coisas, né? E o Gil Vicente, que é o cara mais importante dessa época, ele tava fazendo peças teatrais. E é por isso que o Enem gosta tanto de Gil Vicente. Sempre cai alguma coisa de Gil Vicente. Inclusive nos vestibulares. Porque o Gil Vicente é o cara que fez, por exemplo, Alto da Barca do Inferno. Os autos, eles estavam ali pra falar sobre coisas religiosas, mas ao mesmo tempo sem falar. E aí já não era mais em cantiga, tá? E a gente tava começando uma formação de Portugal, de fato. Então Portugal tava se formando, a gente tava saindo da Idade Média, tava saindo de uma compreensão da Idade Média, que era aquela coisa de fogo absoluto, se você não acredita em Deus, se você não é ligado a Deus, você vai pro inferno. Só que a questão religiosa ainda tava muito presente. E a gente tem diferentes poesias ali dessa época, mas eu vou ter que passar muito rapidinho aqui pra gente ir pegando tudo e conseguir passar por todas as escolas, tá? No classicismo, já é quem? Camões. Camões é o cara que ele já tá no antropocentrismo total. Absolutamente, totalmente no antropocentrismo. O homem é importante, né? E ele já fala agora de temas universais. Ele já fala do amor, ele já fala da mulher de um jeito um pouquinho diferente. E o Camões é aquele cara que o Renato Russo cantou, sabe? Amor é fogo que há de ser. Ainda bem que eu sou
sou professora e não cantora, né, gente? Mas tudo bem. Então, Camões, é só você lembrar, classicismo é o Camões. E a gente tava começando a ter uma mudança ali, até na maneira de mercado da coisa. A gente tava falando de um mercado que tava começando a acontecer, a gente tava saindo do feudalismo. Então, todas as vertentes e crenças ali do homem estavam mudando, não tinha jeito. E a gente tem um cara muito importante que é o Sá de Miranda também, que é ele que traz o decassílabo, ele muda a maneira de fazer poesia. Ele muda o formato da poesia. Brasil, chegou o Brasil, não tô acreditando nisso. Chegou um cara aqui no Brasil, um portuguesinho, e aí ele veio numa caravela, aí ele viu um bando de índios, só que ele tinha um monte de gente pra escrever pra ele, não é verdade? Porque a função dele era outra. E aí, quem que tava ali, gente? Pero Vaz de Caminha. Foi a primeira coisa ali que a gente teve, a primeira literatura, a primeira escrita que a gente teve em terras brasileiras. Por quê? Porque o Pero Vaz de Caminha era um escrivão. Então ele desceu da caravela ali, olhou aqueles índios tudo pelado e falou: opa, tem uns negócios estranhos aqui, bicho. E aí escreveu uma cartinha pra contar pro rei de Portugal o que eles estavam vendo naquela terra misteriosa. E isso a gente chama de quinhentismo, esse período. Mas a gente considera um pouquinho como literatura brasileira porque foi a primeira coisa escrita aqui no Brasil, pelo menos que a gente tem contato, né? Até porque, gente, os índios estavam ali falando em Guarani, né? Não tinha muito como eles fazerem uma literatura e tal, certo? E aí a gente já pula pro Barroco. Por que a gente já pula pro Barroco, gente? Porque Portugal olhou o Brasil e falou: opa, Brasil aqui faz sentido, entendi, essa terra aí tem umas coisas boas, mas assim, vamos catequizar esses índios, vamos fazer uns negócios aí. A gente tem Padre Antônio Vieira, que veio pro Brasil só pra isso mesmo, pra mostrar que catolicismo era a religião dos deuses. Deus mandava católico, você vai ser católico, filho. Tem essa coisa aí, não, de acreditar em vários deuses, fazer várias coisas. Então, Padre Antônio Vieira é um cara muito importante pra nossa literatura, porque ele começa no quinhentismo, mas ele vai até outras escolas, porque apesar dele ser um católico fervoroso, e apesar dele querer catequizar os índios, ele não era muito a favor de algumas coisas que aconteciam ali no reinado. Então, essa época do Barroco é muito importante, por quê? Porque Barroco é dualidade. Para aí já o que você tá fazendo e anota isso. Barroco é dualidade. Quando você vê aquelas esculturas de ouro preto, por exemplo, né, aquelas estátuas, você vê, é tudo muito pesado, né? E aí você tem aqueles anjos, as igrejas baixas. Por quê? Porque a construção começou a ser da dualidade. Quem escrevia naquela época começou a pensar assim: eu vou pros prazeres da carne ou eu vou pro céu. Ou céu ou inferno. E aí, a questão toda da literatura dessa época tinha isso muito presente, né? Principalmente já em Minas Gerais, ali na região das Minas. Imagina que dúvida cruel, né? E a gente tinha um rebuscamento da coisa. Só que aí as pessoas que estavam escrevendo naquela época, principalmente um cara que chamava Gregório de Matos, que era considerado o boca do inferno, e ele tava com a função ali de contar a fofoca de tudo que acontecia, por isso que era a boca do inferno, tá? Não é que ele falava coisas absurdas, mas é que ele contava de todo mundo um pouquinho. E aí ele tinha essa dualidade. Ele, essa pessoa que tem dinheiro, ela tá ganhando mais coisa. Deus gosta mais dela, então? Que história é essa? Eu também não sou uma ovelha de Deus? Entendam isso, né? A dualidade. Eles até recuperavam uma questão greco-latina. Sempre que eu falar greco-latina, lembrem da beleza, da razão. Então eles tinham esse dualismo, né? Eu vou pro céu ou eu vou pro inferno. E o Padre Antônio Vieira ali, catequizando os índios, também fazendo umas coisinhas ali, né? Uma literatura muito importante pra época. Logo depois a gente já tem o arcadismo. Arcadismo, gente, é o paz e amor da literatura. É a galera carpe diem, a galera aproveita o dia, fugere urbem. Vamos aqui, pra onde? Vamos pro mato. Por que chama arcadismo? Porque eles tinham isso da Arcádia, que era uma região na Grécia que supostamente viviam só pastores. E quando eu digo pastores, não estou falando aqui de religião, estou falando de pastoril, né? De gente que o quê? Que tá lá com os animaizinhos, com os bichinhos. Então a carne não é tão importante nessa hora. O arcadismo é essa coisa idealizada. O greco-latino tá super presente, né? Lembra que eu falei que é a beleza, é a forma física? Então eles usam muitas expressões em latim, por exemplo. Só que aqui no Brasil, gente, tá rolando umas paradas muito loucas. Estão pegando muito ouro, né? Tem a derrama. O reino de Portugal tá cobrando uns impostos aí a mais. A galera tá meio perdida, não sabe muito bem o que fazer. Socorro, Deus o livre guarde, né? E além de tudo, né? A gente tá tendo a Revolução Francesa lá fora. Porque lembrem-se, Portugal que tava tomando conta aqui. Então a gente tinha muita experiência, muita compreensão de vida a partir da Europa. A nossa compreensão estrutural, ela é europeia, né? Então no arcadismo, isso era muito presente e eles usavam, inclusive, pseudônimos. O que é isso? Como eles fugiam do governo porque eles falavam umas verdades, eles tinham que o quê? Usar uns nomes que não era deles.
J.K. Rowling fez isso agora, lançou um livro policial, J.K. Rowling do Harry Potter, e eles faziam isso naquela época. Um dos caras mais importantes, né, é o Dirceu, que na verdade é o Tomás Gonzaga, não tem absolutamente nada a ver com Dirceu, mas ele tem um livro que chama Marília de Dirceu, porque até as mulheres do arcadismo, elas eram retratadas como algo assim, elas eram deusas, né, elas eram perfeitas, e eu não quero nem alcançar isso, porque eu quero ser pastoral, eu quero fugir da cidade. E usavam expressões latim e tudo pra mostrar quão puros eles eram. Logo depois disso, a gente já chega no romantismo, que é uma das fases que mais cai no Enem. Presta atenção no romantismo, hein, galera? Quando a gente fala de romantismo, vocês costumam lembrar de quem? Zezinho de Alencar. Josézinho é um cara ali, ó, que tá batalhando pra falar do Brasil. Porque finalmente a gente vai ter a compreensão brasileira. A independência tá acontecendo, né? A gente tá num período meio que escravocrata, mas não vai ser daqui a pouco. Então o José de Alencar, que é da primeira fase do romantismo, é a fase indianista. Ele vai trazer a Índia e ele vai trazer os índios no geral, que são heróis perfeitos. Só que a gente também tem outras fases no romantismo. A gente tem a fase mal do século, que é uma fase extremamente chorosa, mal, eu, e tem a fase condoreira, que é a fase do navio negreiro. Gonçalves Dias aí falando, poxa, não tá certo isso aqui que vocês estão fazendo com o negro, galera. E é por isso que a gente tem essa compreensão do romantismo como esse ego, essa coisa maluca. E a gente tem uma prosa bem presente, tá? Nessa fase do romantismo. O que é a primeira vez que isso acontece de fato, né? Uma prosa ali e tudo mais. E o romantismo, por que cai tanto no Enem? Porque é a escola que a galera mais odeia. Porque a partir do romantismo, quase todo mundo vai querer brigar com os românticos. E aí chega o realismo, Machadão de Assis, um dos escritores mais conhecidos aí do Brasil, que vai falar, tudo bem, você quer mostrar aí o Brasil como é, mas a gente vai falar agora as mazelas reais da sociedade. Vamos ser real. E aí chega Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro livro do realismo. Mas concomitante ao realismo, a gente também tem o naturalismo. E o naturalismo também é o que mais cai no Enem, que é o do Curtiço, por exemplo, com a Luísa Azevedo, né? Qual que é a diferença? O realismo tem análise psicológica, o naturalismo não. O naturalismo é romance tese, quer provar alguma coisa, quer provar teoria científica. E aí, a gente, além do naturalismo, também na mesma época, a gente tem uma galera que tá falando, beleza, vocês querem analisar a mazela da sociedade, o realismo quer fazer análise psicológica, o naturalismo quer provar algo, teorias científicas com personagens nada 3D, mas e a alma, galera? Cadê a alma? Aí chegam os simbolistas, que querem brigar pra falar do espírito. Cruz e Souza aí falando, por exemplo, né, da alma e tudo mais. De novo, a gente tem. Só que sempre de uma maneira muito objetiva. Por quê? Porque eles brigavam com os românticos. A gente não quer falar de uma maneira subjetiva. Com exceção do parnesianismo, que também acontece nessa época, é só poesia. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, que só queria aqui, ó, gente, poesia, poesia, poesia e analisar a forma das coisas. Analisar, fazer poesia do que estava acontecendo ali, certo? Olha esse vaso que lindo, esse vaso é lindo. E com rima, uma coisa super fechadinha. Aí entra o pré-modernismo, que não é uma escola literária, mas tem Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, uma galera muito importante. O pré-modernismo vai ser a primeira parte da literatura, que não é uma escola, mas é uma parte da literatura que vai trazer o povo fora da região ali do eixo e que vai trazer o povão. O Monteiro Lobato vai vir com o urupês, né, que é o que? O Jeca Tatu, o brasileiro nato. Só que eles ainda têm uma coisa um pouquinho mais clássica. Por isso que chega a Semana 22 com Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Menos der Pica, dizendo, vamos mudar. Tupi or not tupi, that's the question, o Oswald falava, né? Eles vieram com as vanguardas europeias, que era uma coisa meio futurista e tal, e falaram, vamos fazer a nossa gramática, vamos fazer a nossa literatura, porque nós somos brasileiros e a gente não é nem romântico, nem realista. A gente vai falar daqui, a gente vai fazer acontecer aqui. E essa é a fase da revolução. A Semana de 22, ela dá início ao modernismo, que é essa fase revolucionária, que quer mudar tudo. Nem os quadros vão ser iguais. O olhinho não vai estar no lugar do olhinho, a boquinha não vai estar no lugar da boquinha, tá entendendo? Vai ser tudo diferente. A primeira fase é essa fase que a gente considera como de ruptura, essa fase que quer causar e acontecer. E aí dá início a segunda fase, que é uma fase mais assim, olha, vamos pensar aqui o que vocês estão falando. Beleza, eu quero trazer as mazelas sociais, eu quero mostrar o brasileiro, eu quero mostrar outras regiões do Brasil, porém, veja bem, vamos ser mais calmo. Vamos botar o pé no freio aqui. Só que era uma galera, gente, que era da época do Getúlio Vargas. Então, tava acontecendo uma par de coisa. O professor Walter vai falar sobre isso, né? Tá acontecendo uma par de coisa no Brasil. E aí, você tem a galera sendo presa. Jorge Amado sendo preso, Graciliano Ramos sendo presos. Por quê? Porque estavam falando de uma literatura que até agora não tinha. Que era mostrando as mazelas nuas e cruas. Que tava acontecendo em vários lugares. E por fim, mas não menos importante, a terceira fase, que é já a geração 45, portanto, começa a partir de 45, é uma
uma fase mais introspectiva, porque apesar deles estarem numa época política muito absurda, eles estão falando de temas universais, porque eles já cansaram de ver os amigos sendo presos. E junto com essa terceira fase aí, vai rolar, por exemplo, o concretismo na década de 50, a poesia marginal na década de 70, e a partir daí a gente começa a considerar tudo literatura contemporânea. Mas na terceira fase a gente tem nomes muito importantes, como Clarice Lispector aí, né, a dona dos nossos corações. Tentei passar o mais rápido possível por todas as escolas literárias. Se vocês quiserem mais detalhes sobre cada uma, tem vídeo pra caramba no Valer um Livro contando detalhe por detalhe e analisando cada escritor, mas eu espero ter ajudado vocês pra pelo menos ter uma noção aí, uma dimensão do que aconteceu na nossa sociedade desde a Idade Média. A gente se vê. Tchau!